Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Estou aqui na Moto Diana, vou fazer aqui a revisão à moto. Cheguei ontem do Luxemburgo. Já sabem que eu revisões à moto faço-as sempre aqui. São aqui os maiores especialistas em Goldwings e não só, e em Honda em geral. Olhem para isto, a quantidade de motas que tenho aqui. Muitas motas aqui em stock. Hornet, ali a Africa Twin, a nova, aqui a Transalp, e então eu decidi pedir aqui, e que agradeço muito, para fazer aqui um test ride ou uma Goldwing Tour. Portanto, principalmente para testar a diferença entre as suspensões eletrónicas e o facto de ter aqui, portanto, aqui esta bagageira, não é? Que tem aqui um assento para o pendura muito mais confortável, aqui com apoio de costas e apoio de braços. Pá, é uma diferença grande para a minha. Vejam só aqui o tamanho da mala. Olhem para isto. Pá, uma mala bastante grande, cabem dois capacetes, essencialmente aqui, e, pá, e dá um acréscimo de bagagem, não é? Muito diferente daquilo que a minha tem. Além disso, ainda se pode depois colocar aqui em cima aquele coisa em metal, para pôr ainda outra mala aqui em cima, específica para apanhar, contornar aqui o banco de trás. Pá, esta moto é muito semelhante à minha, tem aqui o airbag, a diferença que eu tinha falado aí no outro vídeo anterior, que é a Honda é a única marca que tem este sistema de airbag. Em caso de colisão, dispara aqui o airbag para a cara, para a pessoa não ser projetada para a frente ou bater com a cara aqui no ecrã, e tem a suspensão eletrónica, não é? Tenho aqui uma suspensão eletrónica, também posso já pôr em cima dela. Olhem, a nível de peso, para já, não sinto assim grande diferença em parado. Para deixem-vos mostrar só como é que se programa aqui a suspensão eletrónica e vamos fazer já aí um test drive. Ora bem, vamos aqui ao menu, definir veículo. Estão a ver aqui, pré-carga, uma pessoa com carga, duas pessoas ou duas pessoas com carga. Pá, e admito que em viagens isto faça aqui uma diferença significativa também em relação à minha, não é? O facto de ter suspensão eletrónica. Eu lembro-me da Africa Twin que eu tinha, que tinha suspensão eletrónica e notava-se bastante. Vamos então dar aqui uma voltinha na moto. A ver como é que... Deixa eu ver o vidro da frente. O vidro é muito mais alto que a minha. O da minha é tipo... deve ser tipo aí por aqui só. Este é bem mais alto. Nota-se uma diferença grande, e também deve ter uma proteção com certeza muito maior. Ora, vamos lá então ver aqui a diferença em termos de sensações, de peso principalmente, e da suspensão eletrónica. A posição de condução, logicamente que é exatamente igual à minha. E esta moto pesa mais 40 kg do que a minha pesa 360, esta pesa 400 kg, mais ou menos, ok? Parece muito, mas em andamento não se sente nada, não é? Nota-se no piso, só neste bocadinho que andei, nota-se uma diferença a nível de rolamento da moto, a nível de suspensão, de suavidade, destes pequenos coisinhos que tem a estrada. Nota-se uma diferença logo. Não se esqueçam que eu acabei de chegar com a minha moto de uma viagem de 2300 km, e passando aqui para esta, nota-se aqui na estrada, naquelas pequenas depressões principalmente, que a suspensão filtra de uma forma diferente. E a proteção de vento é melhor também. A proteção de vento é melhor. Manobrabilidade é igual à minha. Por acaso pensei que esta não ia ser tão boa a fazer aqui mas é igual. Não se nota assim diferença nenhuma. É uma Goldwing, não é?
Eu também, a minha ideia de testar esta moto é que, conforme eu vos disse, eu tenho a ideia de colocar o kit de conversão da Bagger para a Tour, que é exatamente igual a este atrás, a nível de capacidade e tudo, fica exatamente igual a esta, tirando o airbag e a suspensão eletrónica e aquelas coisas todas, não é? Adicionais, mas pá, não noto diferença nenhuma para a minha, a nível de condução, não noto nada. É a primeira vez que estou a conduzir uma Tour, não é? É a primeira vez e como é lógico, aproveitei o facto da Moto Diana ter aqui uma para test drive, que se calhar não deve haver mais stand nenhum em Portugal com uma Goldwing destas para test drive, portanto aproveitei de estar aqui para vir dar uma voltinha. Portanto, quem estiver interessado ou a pensar numa moto destas, portanto, venham aqui, telefonem aqui ou venham aqui à Moto Diana, marquem um test drive, porque vale a pena ver a diferença desta moto em comparação com outras da mesma gama, para poderem perceber quais são os atributos que a Honda Goldwing tem e poder comparar em relação a outras que estejam a pensar em comprar. Deixa-me ver agora o modo Touring, como é que é. É igual à minha, a mesma puxar e tudo, não se nota assim, mesmo sendo mais pesada um bocado, não vejo assim diferença assim nenhuma a nível de... é igual, muito fixe. Agora nota-se aqui que a proteção de vento é ligeiramente melhor. É ligeiramente melhor porque o vidro é mais alto aqui, a proteção frontal é mais alto e nota-se aqui uma diferença um bocadinho grande. Embora eu não goste de conduzir a ver aqui através do vidro, portanto para mim tinha que ser tipo, imaginem assim, para conseguir ver por cima do vidro. Mas vou pôr aqui no máximo, se calhar até se deve ouvir melhor aqui o som da câmara a fazer este test ride do que quando vou com a minha, porque acaba por proteger até mais. Pá, mas de resto é uma Goldwing e não há mais nada a dizer, não é? Muita suavidade a nível de motor, não se sente nada, aquilo que vocês já sabem e que eu vos tenho relatado também nos vídeos que tenho feito em relação à minha moto, portanto... Vou só tentar fazer aqui uma meia volta, a ver se em termos de dinâmica, se a moto tem a mesma dinâmica que a minha. Numa estrada assim relativamente estreita, fazer um U para inverter a marcha, a ver se ela... Deixa-me vir aqui do meio da estrada, mais ou menos, dar aqui a volta. É igual. Ó, quase parado, sem pôr os pés no chão. Ó, nem pus o pé no chão. Pá, é brutal. É impressionante como é que uma moto de 400 kg em meia faixa de rodagem uma pessoa dá a volta sem precisar de pôr o pé no chão. Tem muita brecagem a moto. É exatamente igual à minha neste aspecto também. Pá, é assim, no meu caso, conforme eu vos disse, pá, eu estou mesmo inclinado agora no próximo ano, lá para março ou abril, de fazer aqui o upgrade, de colocar aqui o kit de conversão. Vamos a ver. Não é muito barato, como é lógico, mas estou a pensar em fazer isso. Vamos a ver se vou conseguir. E, pá, e tenho a certeza que para as viagens que eu faço, que vou ter aqui um acréscimo também de conforto, e não só, para quando andar com passageiro também, para ter um acréscimo de conforto muito maior do que o que tenho atualmente.
É claro que há outras motas concorrentes desta também semelhantes, mas para mim, quando nós pensamos no conceito no verdadeiro conceito de viagens longas, não é? Estamos a falar de fazer bastantes quilómetros de forma consecutiva durante dias e dias e dias seguidos. Eu acho que cada vez que faço viagens com a minha, independentemente se faço em 24 horas ou em 48, não é isso que está em causa. Em causa está que quando nós estamos assim em viagem, imaginem, fazemos 600 ou 700 km no primeiro dia, depois no segundo fazemos mais 500 ou 600. Imaginem que fazemos isto durante 7 ou 8 ou 10 dias seguidos. A questão que se prende aqui, essencial, é que nós no segundo dia não estamos iguais a como estávamos no início da viagem do primeiro, percebem? E no terceiro não estamos igual ao segundo nem ao primeiro, e por aí vai. E então eu acho que esta moto tem a fantástica capacidade de não cansar quase nada, assim em viagens diárias até aos 1000 km. A viagem ninguém fica todo arrebentado, mesmo que faça dias e dias consecutivos. É assim, eu pelo menos não fico, não é? Estou a falar de mim, é uma coisa fenomenal, toda a construção da moto, a posição de condução, o conforto do banco, o rolamento em estrada. E nesta moto nota-se para mim realmente a suspensão eletrónica que é melhor filtrar. Vou aqui numa estrada nacional que tem aqui alguns desníveisitos e nota-se que a moto filtra de maneira diferente a estrada do que filtra a minha. A minha é ligeiramente mais dura do que esta, um bocadinho. É um bocadinho mais dura do que esta, nota-se isso. E pronto, isto não vale a pena estar aqui a gastar gasolina, porque a ideia era mesmo de estar aqui só as suspensões e dar aqui uma vista de olhos aqui à moto, principalmente à top case aqui de trás, e aqui a proteção frontal e a suspensão eletrónica. Vou ver agora se me deixam fazer um teste de ride à Transalp também, que é uma moto que eu tenho curiosidade em testar, que é muito falada e que é uma moto que quando saiu, que a comparavam muito em termos de estética à ANC ou à CB500X, mas pelo que eu estive a ler, está a ser uma moto muito vendida e está a ser uma moto de sucesso. Portanto, vou ver se eles me podem emprestar também assim, para fazer aqui um vídeo. Até posso vir fazer nesta estrada também. E pronto. Pessoal, acho que não tenho assim muito mais nada para dizer em relação a esta moto. Quem tiver curiosidade, entrem aqui em contacto com a Motodiana e venham cá, informem-se sobre as características da moto. Vejam se eles podem fazer aqui uma marcação de um test drive. Quem tiver curiosidade em fazer um upgrade a nível de moto para uma moto muito capaz de fazer viagens muito longas. E não só, porque esta moto também para andar em cidade, eu ando em cidade com a minha moto à vontade, eu nem distingo com a minha moto o que é cidade, o que é estrada, porque é uma moto que dá para andar no dia a dia também, pelo menos não tem problema absolutamente nenhum. Portanto, pessoal, se tiverem alguma pergunta adicional, já sabem, podem comentar sempre no vídeo, fazer as perguntas que quiserem, que eu respondo sempre. E um grande abraço e até ao próximo vídeo.